Olá, meus amigos, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais uma dica do Cacau. Hoje o assunto é enquadramento. Então eu estou muito feliz porque tem chegado uma enxurrada de perguntas aqui através do meu e-mail. Continue perguntando, o endereço do meu e-mail está aqui embaixo. Pode perguntar através do meu canal do YouTube também ou pelo Facebook. E na medida do possível, a minha intenção é compartilhar conhecimento, compartilhar essa minha experiência desses mais de 20 anos de profissão. E na verdade esse é um sonho antigo que eu tenho de poder compartilhar tudo isso que eu aprendi. A fotografia me deu tudo que eu tenho na minha vida, eu devo a fotografia e a fotografia eu quero devolver. Então eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas querendo ser fotógrafo, pessoas querendo viver do que amam. Eu acho que isso é assim é um presente que a gente pode dar para a gente mesmo, porque a vida, quando a gente faz o que a gente gosta, ela tem um outro sentido. Então, fico muito feliz de você estar compartilhando também as suas perguntas comigo e a gente poder dividir aqui esses assuntos que para mim dá muita alegria, muito prazer em poder compartilhar e comentar. E o assunto hoje é enquadramento, né? É um assunto muito polêmico na fotografia, porque existem vários prismas por onde a gente pode ver esse assunto, né? Eu, por exemplo, eu comecei a aprender as regras de enquadramento, né? Depois de muitos anos de profissão. Eu já era fotógrafo profissional, já era fotógrafo das principais editoras do país, da Editora Globo, da Editora Abril. Eu já tinha assim feito dezenas de ensaios fotográficos nacionais, capas de revistas nacionais também. Já era fotógrafo oficial de Ivete Sangalo, enfim. Eu já tinha um renome no mercado fotográfico na época, mas eu não sabia ainda assim as regras dos textos. Eu sabia que existiam, mas eu nunca me interessei em estudar. Eu comecei a estudar para poder ensinar, para poder dar aula de fotografia, que eu comecei naquela época da aula. Eu sempre gostei muito de ensinar fotografia e eu aprendi para ensinar. Não tenho vergonha de falar isso, porque isso é uma realidade da minha vida e eu sempre vou estar aqui abrindo a minha caixa preta, a forma como eu trabalho, a forma como eu penso e a minha história, tipo assim, a minha vida real. Então é essa. Eu comecei a aprender para ensinar, mas então você já por aí você já pode ver que para a gente ser um fotógrafo e ter renome e levar a fotografia como profissão, a gente não precisa aprender as regras de enquadramento. Ah, Cacau, então não são importantes? Veja bem, depende. Depende da forma como você pensa. Porque existem pensamentos mais matemáticos e pensamentos mais intuitivos, né? O meu pensamento, ele vai mais para o lado intuitivo, né? Eu lido melhor com a prática. Por exemplo, eu não sou muito de ler teorias, né? As teorias da fotografia nunca foi o meu forte. O meu forte é a prática. É isso sim. Então eu desenvolvi técnicas de aprendizado. Enquadramento, por exemplo. Como foi que eu aprendi enquadramento? Então, a enquadrar se eu não sabia as regras, né? Quando eu vim morar aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, em 1997, eu não sabia falar inglês, não podia tomar um curso de fotografia e mesmo se eu soubesse, eu não tinha dinheiro para pagar. Então eu tinha que aprender fotografia. O meu objetivo quando eu vim para cá foi esse, eu queimei a ponte, não dava para mim voltar mais atrás. Eu vendi meu carro, enfim, eu não tinha mais o que fazer no Brasil. Eu vim aqui focado em aprender fotografia. Então eu tinha que desenvolver uma forma, um método, né, para mim aprender e eu não tinha nem câmera fotográfica. Eu vim para trabalhar, para daí comprar meu equipamento fotográfico profissional. Eu já tinha tido um equipamento antes, mas não tinha levado como profissão a fotografia. Então eu estava decidido a ser um fotógrafo. Mas eu não tinha máquina, não tinha nada, só tinha a minha vontade muito forte, um desejar muito profundo de ser fotógrafo profissional. Então eu ia para as bibliotecas, né, que aqui nos Estados Unidos tem muitas, em muitos lugares. Eu morava na Califórnia na época, e na cidade onde eu morei, tinham muitas bibliotecas públicas. E eu comecei a ver livros de fotografia de fotógrafo. Eu não sabia quem era renomado, quem não era, eu não entendia nada de fotografia. Eu simplesmente comecei a ver aqueles livros.
Assim, hoje, pensando, eu percebo o seguinte, que naqueles momentos que eu estava vendo aqueles livros, foi o momento que eu comecei a identificar o meu estilo fotográfico, que isso é uma coisa importantíssima, que desde o começo da sua fotografia, você já deve começar assim, a se identificar com o que você gosta de fotografar. Então eu comecei naqueles momentos a identificar o meu estilo fotográfico. Eu comecei a identificar aquilo. Então, quando eu criei aquela cultura visual, porque assim, eu olhava aquelas imagens como se fosse um jogo de 7 erros, né? Eu passava literalmente, sem exagero, pelo menos meia hora olhando cada imagem daquela, pelo menos meia hora. E eu vinha, depois de 3, 4 dias naquela mesma biblioteca, e eu via aquelas mesmas imagens e já via por um outro ângulo, por uma outra perspectiva, e eu continuava vendo aquelas mesmas imagens e aprendendo com aquelas imagens que me impactaram. Aquelas imagens que me impactaram, eu parava para ver e para perceber, assim, para pensar por que me chamou a atenção aquela imagem. Então, quando eu começava a ver aquelas imagens mais fortes, mais marcantes, eu parava e ficava vendo, horas e horas, dias e dias eu vinha e voltava. E naquele momento, eu começava a ver as cores, eu começava a ver os detalhes de sombra, detalhes de luz, detalhes de enquadramento, E eu comecei a criar naqueles momentos uma cultura visual. Essa cultura visual é que me fez começar a enquadrar. Por quê? Porque eu já sabia o que era bom, o que eu gostava, o que assim, vamos dizer assim, o bom senso me falava para fazer. Porque eu já tinha aquela cultura visual de que daquele jeito é para se enquadrar. Daquele jeito que é bonito, daquele jeito que o fotógrafo tal, daquele livro tal, fez naquela época. Então, muitas e muitas vezes, quando eu voltei para o Brasil, que eu já tinha o meu equipamento fotográfico, eu via revistas, né, revistas renomadas, a Vogue, por exemplo, é uma grande revista, é um grande, assim, fonte de inspiração, né, e eu sempre via a revista Vogue e outras revistas também, para ver enquadramentos de pessoas, por exemplo, em retratos, né. Então, eu via muita revista, cheguei a fazer assinatura por muitos anos da revista Vogue e ficava vendo, aprendendo aqueles enquadramentos que os fotógrafos usavam e tal. Depois de um tempo, quando eu aprendi as regras dos textos e outras regras também da fotografia, eu comecei a perceber que nem todos os fotógrafos seguiam aquelas regras. Então, aquelas regras, elas eram quebradas por fotógrafos renomados no mercado. Então, elas eram quebradas. Então, eu vi também que, naquele momento ali, eu percebi que regra, ela tem uma importância, mas o mais importante é o teu feeling, é o teu sentimento, é assim, o porquê que você enquadrou daquela forma, né? O motivo que te levou a enquadrar daquela forma. Isso é o mais importante, é você criar a tua personalidade fotográfica. Isso é que eu acho assim o mais importante de tudo. É você poder, de uma certa forma, esquecer um pouco as regras e fotografar através do seu feeling, através da sua intuição. Essa é a minha forma de enquadrar, essa foi a forma que eu aprendi a começar a enquadrar e essa é a forma que eu enquadro até hoje. Até hoje eu continuo enquadrando assim, através do bom senso, através do que é bonito para os meus olhos, Beleza? Então é isso aí, gente. Eu espero que de alguma forma eu possa ter contribuído para o seu crescimento profissional, para o seu incentivar você a começar a fotografar. Esse é um dos meus grandes objetivos. É de alguma forma ser instrumento para você ter coragem, porque para ser fotógrafo é preciso a gente ter coragem. Quando a gente tem coragem de ser fotógrafo, quando a gente quer realmente assim viver do que a gente ama, viver do que a gente gosta, que a gente quer ter mais prazer de viver, mais qualidade de vida, né? Ter um still life assim mais aprimorado, mais de acordo com o que a gente pensa, né?
Então esse é o meu objetivo, de incentivar você a entrar nesse mundo, nesse universo de fotografia que eu vivo há mais de 20 anos e que eu posso te dizer com certeza absoluta. É um mundo encantador, é um mundo que não tem fim, que não tem dia igual, não tem rotina. E assim, eu sempre estou me surpreendendo e são trabalhos assim que eu sempre faço com pessoas felizes, pessoas de bem com a vida. E isso para mim não tem preço. Eu sou muito grato a Deus por ser fotógrafo e eu estou aqui para compartilhar esses conhecimentos, o que eu puder auxiliar, eu estou aqui para isso. Então outra coisa assim importantíssima é que você compartilhe esse meu canal, essas minhas ideias, porque mais pessoas precisam aprender fotografia de uma forma mais redonda, né? Sem muita regra. E que esse é o meu objetivo, ensinar assim a facilidade que é aprender fotografia. Beleza? Então compartilha porque é muito importante para mim. Valeu? Isso aí, fica com Deus.